Aliás, né, a endometriose que a gente viu ali é uma condição onde o endométrio, a mucosa que reveste a parede interna do útero, cresce em outras regiões do corpo. Alguns sintomas da doença são as dores no período menstrual e nas relações sexuais. E esse é um problema que pode, inclusive, causar infertilidade, né? Mas quais são os tratamentos? Como é que a gente descobre como se fazer esse diagnóstico preciso para tratar corretamente essa doença? Quem vai explicar para a gente agora é o Dr. Charles Berger. Dr. Charles, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Gisele. Muito obrigado pela oportunidade nesse espaço. A gente que agradece, porque inclusive mês passado, é Março Amarelo, é isso? Março Amarelo. Foi mês passado, mas como esse assunto é recorrente, a gente viu tantas mulheres sofrem, sempre é tempo de falar da endometriose. Doutor, preocupa o número de pacientes que tem esse diagnóstico? Preocupa, com certeza. Os números apresentados são verdadeiros. Em torno de 15% da população que tem menstruações, que estão no período reprodutivo, podem ter endometriose. Os sintomas mais clássicos são aqueles de dor importante durante o período menstrual, dor inclusive que afasta às vezes a mulher do trabalho, do estudo, tem que usar alguma medicação anti-inflamatória ou analgésica com frequência. Esse tipo de menstruação não é fisiológico, não é saudável, não é normal. Tem que ser investigado. O fluxo é muito grande? Para muitas mulheres o fluxo pode ser muito maior, mas não é uma condição necessária. Você pode ter uma menstruação de um ciclo normal, com uma quantidade normal, mas pode ter mesmo assim o refluxo, o implante desse tecido endometrial, que vem através das trompas e cai dentro da pelve feminina. Embora o sítio principal seja a pelve, nós encontramos endometriose em outras áreas do abdômen superior, como o diafragma, em áreas em que a gente não está tão acostumado, como o tórax, mas já encontramos endometriose, inclusive, a nível cerebral. Nossa! Provavelmente o transporte dessas células via hematogênica, via sangue. Sim, claro, vai através dos vasos sanguíneos. Chega lá. Exato. Aliás, doutor, quero aproveitar e pedir para o pessoal de casa, dá tempo ainda, manda sua pergunta, 988719831, manda que o Dr. Charles vai responder ao vivo agora. Inclusive, tem um WhatsApp aqui para o pessoal, a gente não vai identificar ninguém, tá bom? Doutor, mandaram aqui, ó, eu tenho 36 anos e estou tentando engravidar, mas sinto muita dor na barriga e inchaço. Também dói ao tocar na barriga. É um sintoma clássico, não dá para definir, obviamente, só com essa informação, né? Mas é um sintoma mas se clássico? essa paciente já está com sintomas de infertilidade, dificuldade para engravidar e tem essa queixa, essa paciente precisa ser investigada. Podemos começar com exames de imagem, ressonância para mapeamento ou ultrassom para mapeamento de endometriose profunda. E se não chegarmos a uma conclusão, podemos evoluir para uma cirurgia chamada videolaparoscopia, onde nós entramos pelo umbigo da paciente com um pequeno pertuito, com uma câmera, e identificamos, fazemos um inventário do abdômen para identificar focos de endometriose. Ou seja, e assim tratá-los, evidentemente. Começa ali com os sintomas, vendo o que está acontecendo, mas os exames eles vão ser bem precisos para dizer ou não é endometriose? O padrão ouro é a videolaparoscopia, onde você faz o diagnóstico histopatológico, a biópsia, e faz o tratamento. Certo. Mas os exames de imagem podem nos aferir um certo grau de percepção, principalmente quando nós chamamos a endometriose profunda. Endometriose profunda é aquela que tem focos maiores do que 5 milímetros, que facilmente são identificadas pelos exames atuais de imagem. Se esses focos são menores, essa endometriose ela é superficial, ela é pequena, talvez o exame de imagem não mostre. Mas o sintoma clínico associado a uma infertilidade, a uma dor, merece uma videolaparoscopia investigativa. Essa investigação pode chegar à conclusão da infertilidade e, se for tratado a endometriose, resolver o ambiente inflamatório que causa para que dificulte ela de engravidar. Certo. Dr. Charles tem mais pergunta aqui, pode colocar na tela. Tenho muitas dúvidas com relação à endometriose. Fiz um ultrassom do útero e não havia nada de errado. A endometriose pode acontecer fora do útero? Como diagnosticar? Essa pergunta é uma pergunta complexa, mas assim, a ultrassonografia precisa ter um certo preparo, tanto do profissional quanto do paciente, para a execução desse mapeamento. A grande maioria dos profissionais não foi treinado para fazer diagnóstico de endometriose. Hoje nós temos alguns centros específicos para isso, que somente o seu ginecologista vai poder encaminhar. Mas a endometriose, basicamente, ela está ou na região pélvica, na grande maioria das vezes, ou no próprio útero. E aí nós chamamos de adenomiose.
que é um tipo de endometriose, só que da parede uterina. Então, muitas vezes o ultrassom do útero realmente está normal, mas fora do útero há focos de endometriose. E se esse ultrassom não for preparado para isso, a gente não vai ter o resultado que a gente espera para o diagnóstico. Certo. Quando a gente fala em tratamento, doutora, a gente viu na matéria ali que a paciente, ela foi diagnosticada com endometriose, precisou fazer a retirada do útero, se eu não me engano. A cirurgia é a única forma de acabar com isso ou o tratamento é eficaz na maioria dos casos? E qual é esse tratamento? Não, Gisele, realmente a cirurgia é o padrão ouro de tratamento da endometriose. Retirar os focos de endometriose é a única saída plausível para que nós possamos ter um controle da doença, ou mesmo uma remissão total. Pacientes que precisam engravidar, que desejam engravidar, melhor dizendo, ou pacientes que já têm uma prole definida, podem submeter a uma histerectomia, uma retirada do próprio útero para que evite novos focos recorrentes no futuro. Mas pacientes que querem engravidar, nós fazemos a cirurgia conservadora, retirando apenas os focos de doença. Certo, então essa cirurgia vai conseguir limitar. Os medicamentos que nós estamos à disposição, normalmente são medicamentos para fazer manutenção de tratamento, dependendo da gravidade ou não daquela patologia, daquela doença, da profundidade da endometriose. Mas não são os medicamentos que vão curar essa paciente. Certo, elas podem podem manter em remissão dos sintomas, mas a endometriose não vai desaparecer com o uso da medicação. Certo. É comum nós utilizarmos a cirurgia e depois associarmos, então, um padrão de tratamento medicamentoso. Seja ele com Mirena, que é um mecanismo de contracepção intrauterino, que libera uma progesterona, que é um hormônio, ou medicamentos por via oral, que também são a base de progestágenos. Perfeito. Dr. Charles, tem mais pergunta aqui na nossa tela, pode colocar. Essa é grande, vamos lá. Em relação à endometriose, estava fazendo acompanhamento com a minha ginecologista e ela me diagnosticou com endometriose, porém não fiz nenhum exame para confirmar. Sofro muito com as dores, mesmo tomando injeção trimestral e continuo com a dor e sangramento geralmente no terceiro mês. Praticar exercícios físicos também causa dores? Opa, temos aí então um diagnóstico sem o exame e também quer saber se prática de exercício causa dores. Perfeito. Os achados clínicos, o que a paciente nos conta, também pode ser uma forma de você fazer diagnóstico de endometriose. Mas para se ter certeza, repito, para se ter certeza nós precisamos de exames bastante aprofundados, não raras vezes baratos, são realmente exames que são mais caros, e muitas vezes a paciente precisa ser submetida a um procedimento cirúrgico. É lícito tratar uma paciente que tenha sintomas só com os medicamentos? Sim, é possível, desde que essa endometriose não persista com sintomas. Se você tratar uma paciente e ela não está melhorando, essa paciente vai precisar realmente de um diagnóstico cirúrgico. Ou seja, se o profissional percebeu que ela melhorou, que está bem, senão ela precisa realmente fazer. Porque muitas vezes é uma endometriose leve, que também pode causar muitos sintomas. É interessante porque o grau de endometriose não quer dizer que a paciente vai ter mais ou menos sofrimento. Vou traduzir. Uma paciente com uma endometriose grave pode não ter sintoma nenhum. Uma paciente com uma endometriose leve pode ter muitos sintomas. Isso pode acontecer. Então, confunde muito na hora de fazer o manuseio desse paciente. Tá certo. Dr. Charles, obrigada por estar aqui com a gente, responder as nossas dúvidas. Tinha muito mais pergunta, mas o tempo acabou. Obrigada pela sua participação. Dr. Charles, mais uma vez, obrigada. Até uma próxima. Obrigado.